Quem ama a Deus nunca se esquece. Eita, 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 eita. Esse é um amor que é latente no nosso coração. E ele nunca, 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 nunca é esquecido. Bom dia! Eu sou a pastora Luciana Ramos e estou aqui com você de segunda a sexta, às 5h05 da manhã, para um tempo de meditação, para um tempo de entrega. A gente chama isso de devocional primícias, quando a gente está entregando ao Senhor a nossa primeira porção do dia, dizendo: Pai, importa começarmos o nosso dia na Tua presença, importa reverenciar o Senhor assim que amanhecemos, dizendo que o Senhor é a nossa porção. Amém? Bom dia, Deus abençoe você que está chegando por aí, sentindo saudade de Dona Rosane. Eita, Jesus! Que o Senhor nos conceda um dia de paz, em nome de Jesus. Vamos lá? Eu quero meditar com você no texto que está em Salmos, capítulo 103, versículos 2. O texto diz assim, Salmos 103, 2. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Uau! Vamos lá. O salmista está dando uma voz de comando à sua própria alma. O que é a alma? Nós somos um corpo, nós somos um espírito, porque essa é a nossa porção que é eterna. E nós temos uma alma, possuímos uma alma. O espírito é a parte que nos liga de volta a Deus. A alma é a sede dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É onde há os registros das experiências, das emoções que nós vivemos aqui nessa terra. É a nossa alma. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. O corpo é essa parte física que a gente enxerga e ela é temporária porque nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não sofre, que não sente mais dor. O Senhor tem promessa disso para nós e aleluia! Receberemos um novo corpo, ok? Então, o nosso espírito, quando nós voltamos para o Senhor, ele é vivificado. Porque o homem jaz no pecado, o homem morreu. Então, o seu espírito, a parte que o ligava a Deus, morreu, ok? Mas quando nós voltamos para Jesus, nós temos o nosso espírito vivificado. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós, no nosso espírito, e nosso espírito foi vivificado. Ele está conectado com o Pai. Agora, a nossa alma, sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas precisam sofrer um processo de regeneração. Elas precisam sofrer um processo de remissão. Por quê? Porque é pelo renovar da mente, o renovar da palavra, ou seja, o renovar da nossa intelectualidade, o lançar fora aquilo que não agrada ao Senhor, vem pelo tratamento da alma. O Senhor vai restaurando as nossas emoções, curando as nossas feridas, tratando com a nossa forma de pensar. É o Espírito que governa, alterando a alma, alterando a sede das emoções e dos pensamentos. Para quê? Para que a vida física, ou seja, no corpo, seja alterada. Ela venha a sofrer as consequências daquilo que no Espírito foi gerado. Então é assim que funciona. O Espírito traz, a alma é redimida pelo Espírito, e nesse redimir, no ser lavado pelo Espírito, o corpo começa a responder, trazendo as mudanças que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Dito isso, volto para o texto. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Por que ele está dizendo isso? Esse é um comando que é dado pelo Espírito. Ele está dizendo assim, o Espírito dizendo para a alma, olha, declare a bondade de Deus. Olha, glorifique o nome de Deus. Olha, determine sobre você a submissão ao Senhor. Reconheça a Deus em seus caminhos. Bendiga. Pode glorificar, exaltar, agradecer ao seu Deus. É o Espírito dando comando à alma, a sede dos pensamentos e das emoções. E nesse lugar ele diz, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Uau! Então é o Espírito dizendo assim para mim e para você, olha, alma, não se esqueça do que o Senhor tem feito por você.
Não se esqueça. E como é que eu não me esqueço? Fala a verdade. Quando você tem um compromisso importante, você foi e conseguiu fazer um agendamento de consulta, e você tem uma consulta médica marcada, o que é que você faz? Marquei uma consulta para dia 6 de abril. Eu tenho uma consulta marcada para 6 de abril que eu agendei no telefone. E aí eu tenho N compromissos durante o meu dia, durante o meu mês, 6 de abril ainda é lá para frente. Eu não posso me esquecer, porque se eu esquecer essa consulta, eu vou demorar muito para conseguir marcar ela de novo. O que é que eu faço? Eu aciono um lembrete, eu coloco alarme, eu uso de estratégias para que, ainda que a minha mente se esqueça, ela seja lembrada. Pois é isso que o salmista está dizendo. Abra a sua boca e declare a bondade, o favor, a graça. Adore, bendiga o nome do Senhor. E não se esqueça das suas feituras, não se esqueça das suas bênçãos, não se esqueça do que Deus está fazendo com você. Mas se você não usar de estratégias para trazer à sua memória o que Deus tem feito com você, é certo que você vai esquecer. Porque, como diz o ditado popular, pão dormido é pão esquecido. Mas o não se esqueça está dizendo assim, fale sobre isso. Vira assunto na sua boca, você não esquece. Conte para alguém aquilo que o Senhor está fazendo por você, você não se esquece. Quando você está testemunhando do amor e da bondade de Deus, olha, ontem Deus fez assim comigo, não, eu já vivi isso, o Senhor esteve comigo assim, assado, você não se esquece, porque aquilo que é assunto na sua boca, que você está falando e refalando e contando a um e dando notícia, você não se esquece. Uma outra estratégia é escreva, anote, tem um caderninho de bênçãos, de vitórias que o Senhor fez por você, para que você possa ali, registrar. Normalmente, as coisas que são importantes, elas estão escritas, elas não estão apenas ditas, elas estão escritas. Por quê? Para garantir que você tenha ali um lugar de consulta onde está registrado o que aconteceu. Então, não se esqueça, escreva, registre. E por que tudo isso, Luciana? Eu vou dizer uma coisa para você. Na vida, nós passamos por muitas intempéries, dias bons e dias maus, dias em que nós temos motivos para sorrir e outros dias que nós temos motivos para chorar. Mas, apesar da variação, às vezes até do humor, do estado de espírito que a pessoa está, às vezes é mesmo as situações e circunstâncias que mudaram a estação da vida que nós estamos. Porque assim como tem as estações do tempo, nós temos as estações na vida. E por vezes a estação é uma estação fria, é uma estação que está caindo as folhas, que você olha e não enxerga a beleza. Trazer à memória o que o Senhor fez por você. Lembrar-se disso vai te manter focado, vai te manter caminhando e avançando no alvo. Entender que aquilo que você está vivendo não define quem você é, e muito menos aonde você vai chegar. A palavra final é do Senhor. E aí, para sustentar a minha alma, para me manter em equilíbrio, para me manter firme no propósito definido sobre mim, eu preciso me lembrar das bênçãos que o Senhor trouxe para mim. Porque senão eu tendo na minha alma a sucumbir à dor, à dificuldade, à desesperança, à falta de beleza do lugar e da estação que eu estou vivendo. Mas quando a minha boca aprende a bendizer ao Senhor, quando eu aprendo a não me esquecer, usando de estratégias, falando, anotando sobre aquilo que Deus tem feito comigo, sabe? Os lugares por onde eu já passei, as vitórias que já conquistei, os livramentos que o Senhor já me deu, as experiências que eu já tive. Quando eu falo sobre isso, não é saudosismo, é eu não me esquecendo que Ele continua comigo. É eu permanecendo firme, sabendo que eu nunca estarei sozinha e que o seu poder continua a me socorrer, a me favorecer, a guardar-me, a cuidar de mim, em que Ele não me abandonou à própria sorte, o Senhor está comigo, e Ele já fez e ainda fará. E eu posso confiar nisso, e eu posso descansar nisso, entende? Então, é o teu espírito ensinando como é que a tua alma deve agir para que
Nos dias bons, ok, mas nos dias maus, você seja sustentado pelo teu Deus e não esmoreça ou desmorone pela alma, porque nós não vivemos mais pela alma, nós vivemos pelo Espírito. Então, por vezes, não é exatamente isso que eu sinto vontade de fazer. Por vezes, as minhas emoções estão inclinadas para uma direção, mas o meu espírito me diz: levanta-te e anda. O meu espírito me diz: seja forte e corajosa. O meu espírito me diz: não retroceda, eu não tenho prazer em quem olha para trás. O meu espírito me diz: eu estou contigo e serei o teu abrigo seguro. Uau! O meu espírito me dá ordens de comando e que eu preciso obedecê-lo, ainda que a minha alma esteja aflita e dizendo outras coisas. Então, em grande parte, os textos da palavra de Deus, eles contrariam o que eu sinto e penso, porque o que eu sinto e penso baseia-se nas experiências desta terra, na vivência que tive aqui, mas eu me lembro, eu nem sou daqui, eu estou na terra para manifestar a presença de Deus sobre mim. A cultura que deve vingar na minha vida não é a cultura local, é a cultura do reino. Então eu preciso avançar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia, que a sua alma bendiga, adore. Eu vou desligar aqui esse devocional, mas abra a tua boca aí na tua casa. Bendiga o Senhor. Declare, traga a sua própria memória. Olha, eu lembro-me do dia em que eu estava assim, 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 e o Senhor veio e fez algo novo. Bendiga, bendiga, bendiga. E quando você terminar de bendizer, diga assim: por tudo isso, para a situação que eu estou vivendo agora, eu digo: aquieta, alma, você ainda terá motivos para glorificar o nome do seu Deus. Amém? Deus abençoe você, te dê um dia de paz.